Bem, gente, boa tarde. Meu nome é Aleia, também conhecida como Aletheia Hierofânia. Eu sou sacerdotisa de Hecate e eu sou devota de Afrodite. E essa é a oficina Alquimias para o Amor, onde eu vou ensinar um pouco sobre alquimia e as relações das ervas que muitas vezes utilizamos na alquimia com a deusa Afrodite. Vamos lá. Bem, primeiro a gente vai ver aqui o que é alquimia. Alquimia é um termo que, na verdade, a gente historicamente não sabe de onde surgiu, qual é a etimologia dele, né? Os estudos falam que provavelmente ele vem do árabe e do grego, ou do árabe e do egípcio antigo. Porque o prefixo al, como a gente sabe, é o ou a, né? Um artigo em árabe, e kenia provavelmente quer dizer preto ou preto de Kemet, que é como a gente muitas vezes agora acabou descobrindo que é como se referiam os egípcios na antiguidade, né? As pessoas de pele mais escura, as pessoas de pele preta, ou até da terra preta, né? Que vai ter alquimia o sentido de trabalhar com a terra, trabalhar com as ervas. Bem, tudo isso para dizer que a gente não sabe o significado exato da palavra alquimia, mas a gente sabe que ela é uma ciência mística, ela é um tipo de estudo místico que vai englobar diversas tradições e que o estudo dele foi aperfeiçoado, não sei, mas ele foi bem difundido na Idade Média na Europa. É importante a gente lembrar que nessa época também a gente estava tendo, né, caça às bruxas e tudo mais, então tem toda uma problemática, né? Por que os homens poderiam estar estudando isso, essas ciências ocultas, essas ciências místicas, chamar de alquimia, e as mulheres podiam estar fazendo isso, enfim, ser perseguidas e mortas, infelizmente. Mas esse não é o assunto de hoje, estamos no assunto aqui mais leve, né, que é o conceito da alquimia, que é tudo vem de uma unidade, tudo vem do uno, tudo vem do criador, da criadora, da criação. E toda matéria, como botei na citação que eu retirei de uma tese, tem a sua alma, que é perene. Os corpos, porém, são formas transmutáveis. Muitas vezes, quando a gente está na aula de química, assim, no ensino médio, a gente vai ler uma frase do químico Lavoisier que vai falar, né? Que na natureza nada se cria, tudo se transforma. É basicamente essa frase, só que essa frase vai ser aplicada para a alquimia e não para a química enquanto estudo científico depois. O que isso vai significar? Se tudo vem da criação, tudo vem da unidade, tudo vai ter uma partícula dessa criação, por menorzinha que seja. Tudo tendo essa partícula da criação, se a gente tiver uma definição, alguma qualidade do que essas outras partículas vão representar, a gente pode separar, vamos destrinchar aquela coisa, separar o que vai servir para a gente aqui e deixar aqui guardadinho o que a gente vai precisar, certo? Depois que a gente separar isso aqui, vamos fazer isso com várias outras coisas e a gente mistura tudo. Ou seja, solver e coágula. Desconstruir para reconstruir. Esse é um lema alquímico muito, muito conhecido. Então, vou dar um exemplo. Aqui eu vou ter as ervas que eu vou usar para a alquimia que a gente vai fazer no final da nossa oficina. O que a gente vai fazer aqui com as ervas? Vou dar um spoilerzinho. A gente vai pegar o álcool, a gente vai botar as ervas aqui e deixar elas maturando. Esse álcool vai ser um vetor que ele vai desconstruir a energia dessas ervas, que a gente vai manipular com os feitiços aqui também. E depois essa energia das ervas que vai ser desconstruída vai ser reconstruída como uma alquimia para Afrodite. Certo? Então, vamos lá. Eu decidi falar um pouco também, começar essa oficina dando um contexto sobre a alquimia e dando um contexto sobre o culto a Afrodite. Aqui eu botei na tela um afresco romano da deusa Vênus, né, que a gente muitas vezes vai saber que ela é sincretizada com a Afrodite, é um culto sincrético bem famoso. E muito importante também é que alguns milênios antes, e isso foi muito difundido no culto da Afrodite, a gente vai ter o culto a uma deusa babilônica chamada Inanna, também conhecida como Ishtar, posteriormente. Essa deusa é uma deusa do sexo, do amor, da procriação e da guerra. E aí eu botei aqui o texto, uma citação
do primeiro texto que a gente tem, não o primeiro texto que a gente tem historicamente, mas o primeiro texto que a gente tem atribuído a uma pessoa historicamente, que é a corte de Inanna e do Muse. E isso é muito importante porque, além de a gente ter esse registro muito, muito antigo, que vai falar sobre como os deuses eram cultuados, a gente vai ter essa sacerdotisa que escreveu esse texto, que se chama Eneduana. Eneduana vai ter muito bem registrada como era ser uma sacerdotisa de Inanna, como era ser uma sacerdotisa da deusa do amor. Então, juntando tudo isso historicamente, isso deu uma gama de informações para a gente. Enfim, voltando no assunto feminista que eu estava falando antes sobre como a alquimia, infelizmente, a gente botou esses conhecimentos para os homens e as mulheres foram renegadas. É importante uma informação que a gente não sabe muitas vezes, que é Eneduana, como eu estava falando aqui, é a primeira escritora registrada na história. Não a primeira escritora mulher, a primeira escritora. Ponto. Que eu acho incrível. Enfim, na batalha eu te lidero. No combate, eu sou sua armadura. Na assembleia, eu sou sua advogada. E na campanha, eu sou sua inspiração. Só essa frase maravilhosa que a gente vai ter da corte de Inanna e do Muse vai descrever perfeitamente o como que Afrodite, depois no culto afrodisíaco, vai inspirar tantas coisas, tantas camadas e tantos epítetos, que são as qualidades de um deus ou de uma deusa. Aqui, no slide seguinte, eu vou falar sobre esse culto sincrético. Deusas que precedem ou são contemporâneas ao culto afrodisíaco. Inanna, na Suméria, e Ishtar, na Acádia, que eram regiões bem próximas. Astarte, dos povos semitas, isso antes dos povos semitas seguirem religiões monoteístas, por exemplo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Hathor, no Egito. Também vai ter um pouco de Ísis no Egito, mas Ísis vai ser muitas vezes mais sincretizada com um aspecto especificamente materno e nutridor, que muitas vezes cabe a Afrodite, mas não apenas. A Afrodite, às vezes, a gente liga mais à procriação, ao sexo em si, do que à gestação e à nutrição. Às vezes, a gente liga muitas vezes... Eu acho que tem um microfone ligado. Isso, perfeito, obrigada. Então, o que a gente vai ter aqui, sim, e Vênus, em Roma, que depois a gente vai ter todo o culto romano que foi pegando várias coisas emprestadas do culto grego, depois eles sincretizarem a Grécia, depois eles colonizarem, perdão, a Grécia. Todas essas deusas antigas possuem sincretismo, o que era muito comum e bem visto entre os povos. Quando a gente fala do sincretismo na antiguidade, eu quero que a gente entenda que, sim, tinha um contexto colonial bem forte, mas não necessariamente tinha esse contexto colonial. Por exemplo, a gente vai ter em Roma um contexto deles colonizarem muitos lugares, e a gente vai ter também no Egito deles colonizarem muitos lugares, e aí a gente pode até problematizar um tanto esse sincretismo forçado, como a gente tem nas religiões de matriz africana hoje, com o cristianismo, mas, por via de regra, o mundo antigo ele era muito aberto e muito receptivo ao sincretismo. A gente vai ter vários textos da Grécia Antiga e do Egito Antigo que eram, assim, best friends, assim, muito, muito amigos, trocavam filosofia, medicina, história, diversas coisas. Comercialmente, eles eram maravilhosos um com o outro também. E a gente vai ter muito texto antigo falando Deméter para a gente é como Ísis para vocês. E o pessoal, sim, exatamente isso. Então, vai ser um consenso antigo que o sincretismo é uma coisa muito boa, né? Obviamente, a gente pode problematizar esses dias com outro contexto. Mas é muito importante falar isso, como eu estava falando antes, no contexto de Inanna. Inanna vai ser essa deusa que começa a ser cultuada em 5.000 a.C., aproximadamente, ou seja, no mínimo 7.026 anos atrás, e na região da Suméria, da Babilônia, da Acádia, Mesopotâmia no geral. Esse culto de Inanna, por ser um culto, aqui eu até botei o mapa, né, que ele vai vir do sentido leste e vai para o oeste. Vocês vão ver essa região vermelhazinha aqui, é a Mesopotâmia. E onde está escrito Mar Mediterrâneo, é mais ou menos onde tem a Grécia. E aí a gente vai entender
porque tantos mitos de Afrodite falam do vento do oeste, os Zéfiros. Porque se a gente está indo do leste para o oeste, metaforicamente, é como se tivesse um vento carregando as brisas dessa deusa para o oeste, para a Grécia, para esse sentido oeste. E essa metáfora não vai falar só sobre essa deusa, mas os aspectos dela. E também, como a gente vê, tem um mar inteiro aí. Isso vai dizer também por que a Afrodite era tão cultuada nesse aspecto marítimo, nesse aspecto desse caminho do mar. Uma coisa importante que eu botei aqui é realmente que, devido ao patriarcalismo grego, né, que é o antecessor do nosso machismo atual, a gente muitas vezes não vai dar a devida importância de deusa da guerra para Afrodite. Isso desde a antiguidade grega. Como eles davam para Inanna como uma deusa da guerra, e inegável que Inanna é uma deusa da guerra também. Mas em algumas polis, algumas cidades-estados gregas, tipo Esparta a gente vai ter isso muito forte, que Afrodite continua sendo uma deusa da guerra, e uma deusa do amor, e uma deusa da procriação, e uma deusa do sexo, isso aí é inegável. Então, apesar da gente ter um pouco de esquecimento em certos lugares, em Esparta, especificamente, a gente vai ter muito bem documentado. Olha, a Afrodite continua sendo guerreira aqui. Eu acho isso muito interessante também, porque Esparta, não vou falar feminista, mas era um dos lugares que a representação das mulheres era um tanto mais valorizada do que nos outros lugares da Grécia. A gente vai ter, por exemplo, uma coisa bem forte em Esparta, as mulheres participavam da guerra. Os homens eram obrigados a participar da guerra, mas as mulheres também. E por causa disso, as mulheres se casavam mais tarde. E os homens se casavam na mesma idade que as mulheres. Então, em várias outras polis, a gente vai ter uma situação de assim, uma menina adolescente se casando aos 12 anos de idade, assim que menstrua, e o jovem adulto se casando com ela, assim, por 22, 23. Em Esparta, tanto os homens quanto as mulheres se casavam depois da guerra, aos 18, 19, 20 anos. Isso vai ser muito importante, né, no todo o contexto histórico. Enfim, já que recapitulamos essa parte toda sobre o contexto histórico, que eu acho fundamental falar sobre, se a gente está falando de uma deusa antiga como Afrodite, porque a gente vai ter muitos misticismos atuais que a gente acaba não entendendo realmente o culto antigo à deusa. Dito isso, a gente vai falar sobre as ervas tradicionais desse culto cívico grego e também do culto sincrético. Culto cívico grego, como a gente estava falando, tinha várias polis, várias cidades-estado, então nem sempre uma era a mesma que a outra, mas a gente vai ter algumas coisas que são muito semelhantes, tipo, os mitos, apesar de variarem de um lugar para o outro, tinham mitos muito conhecidos, tipo o mito de Afrodite e Adonis, que eu vou falar um pouquinho sobre daqui a pouco. E a gente vai ter várias representações relacionadas a esse mito de Afrodite e Adonis, uma delas sendo a alface, a mirra e a rosa branca, rosa vermelha. Até uma rosa branca que eu consagrei a Afrodite aqui, se vocês derem uma olhada, tem essa planta já tem uns meses, amo muito ela. E aí a gente vai ter, nesse contexto de culto a Afrodite e mito a Adonis, a gente vai ter um festival que passava pela Grécia toda, que é a Aidônia, que é esse festival de luto à figura de Adonis e de renascimento da figura dele. Bem, vamos dar um resumo da figura de Adonis. A mãe de Adonis desafiou Afrodite e ela foi transformada numa árvore de mirra. Então, a árvore de mirra vira um grande símbolo de oferta a Afrodite. Mas antes dela ser transformada, o filho dela, na verdade, não lembro agora exatamente, vai depender da versão, se foi antes dela ser transformada ou por alguma razão mágica, ela ainda tem o filho sendo uma árvore, enfim, mitos, né? Ela vai ter esse filho que vai ser o homem mais bonito, o mortal mais bonito da face da Terra. Obviamente, a Afrodite vai se apaixonar perdidamente por ele, e a gente vai ter esse homem, Adonis, como o grande mortal amado de Afrodite. Mas como ele é um mortal, ele morre. E ele morre de maneira bem trágica, que é Ares, com ciúme. Às vezes a gente vai colocar como Ares, a gente vai colocar como Ártemis, ou outra figura guerreira, bélica, e que tem algum controle sobre animais.
Mas, enfim, Ares, na maioria das vezes, com ciúme, vai mandar Ártemis atacar Adonis com um javali. E aí Adonis é morto. E aí, nesse mito, né, que Adonis é morto, Afrodite, desesperada, vai correr atrás de Adonis e vai se machucar nos espinhos das rosas. E as rosas, que eram todas brancas, começam a virar também rosas vermelhas, porque o sangue de Afrodite se manchou nas rosas. Aí a gente já vai ter mais uma explicação e mais um motivo das rosas serem, de outra planta ser tão ligada a Afrodite. Dito isso, já temos a mirra, já temos a rosa branca, já temos a rosa vermelha. No próximo slide eu vou falar um pouco sobre a alface, que vai ser um símbolo de feminilidade, vai ser um símbolo de paz e leveza, e também vai ser um símbolo, às vezes, dependendo do contexto histórico do documento que vocês acharem de grego antigo, de Grécia antiga, vai ser um símbolo de impotência masculina e de potência feminina, tá? Isso é importante. Mas voltando, a gente vai ter aqui nas ervas tradicionais do culto cívico grego a mirra, a rosa branca e a alface. Só que essa primeira slide aqui, eu botei coisas que a gente não vai facilmente achar na cozinha. Também botei a lótus azul, que vai ser sagrada a Ísis, no Egito Antigo, e por causa do culto sincrético, a gente vai ter uma valorização de Afrodite também com a lótus azul. Dito isso, a gente vai para a parte 2, que são os ingredientes tradicionais que a gente vai facilmente encontrar na nossa cozinha. E aqui eu botei uma citação de um hino a Afrodite. Ilustre rainha de risada amorosa, nascida do mar e amante da noite. Bem, como ela é nascida do mar, nada mais justo do que a gente cultuá-la com sal. Aqui eu botei nesse meu potinho de alquimias que a gente vai usar depois, um pouquinho de sal. A gente também vai ter a maçã para mais bela. Quem já leu a Ilíada, ou até quem não leu a Ilíada, porque ela é uma história muito conhecida, que influenciou muita coisa pra gente, mas quem já leu a Ilíada vai lembrar de que ela começa por causa da deusa da discórdia, Eris, oferecendo uma maçã para Paris e falando: você tem que dar essa maçã para a deusa mais bela. É Atena ou é Afrodite? Então Paris escolhe: bem, a deusa mais bela para mim é Afrodite. E aí Afrodite pensa: então eu vou te dar a mulher mais bonita, que por acaso já estava casada com outro príncipe. E isso vai criar toda uma guerra. E aí você lembra: não é que Afrodite é uma deusa da guerra mesmo, e faz sentido ela ter criado uma guerra gigantesca que deu origem aos povos gregos? Né? Juntando todas as peças desse quebra-cabeça. Mas sim, a gente vai ter a maçã, que é uma fruta que a gente vai facilmente encontrar nos mercados, na cozinha. A gente vai tê-la como um símbolo gigantesco de Afrodite. Você pode pensar até que é um símbolo negativo, né? Porque começou dessa guerra, mas não. Ele vai ser utilizado como oferta, Afrodite, ele vai ser utilizado como um símbolo mesmo. Não vai ter esse peso negativo. Isso também vale para a alface. Por que a alface que eu estava falando antes? Por quê? Adonis, quando ele morre, quando ele é morto, Afrodite, com muita preocupação com ele, carrega o corpo dele para uma cama de alface. O que essa cama de alface vai representar vai ser o descanso, vai ser a paz, vai ser o cuidado feminino que Afrodite vai ter com ele. Isso vai dar duas opções de coisa para a gente entender, duas coisas para a gente entender. Uma que é uma simpatia popular que a gente usa hoje em dia, que é, se vocês não conhecem, vocês têm muito pesadelo, fica a dica, botar uma folha de alface embaixo do travesseiro, porque o alface vai trazer a paz e a leveza pra gente. Isso está muito certo, inclusive. Porque assim como Adonis descansou em paz após a gente colocá-lo numa cama de alface, a gente está em bons sonhos quando a gente coloca alface embaixo do nosso travesseiro. E quimicamente também tem uma razão, que ele lança certas compostos, componentes que vão deixar a gente com um sono mais leve, mais tranquilo. Eu não vou saber explicar isso, mas vai ter uma explicação científica também, racional. E os gregos têm alguns documentos que eles, inclusive, falam: fiquei impotente sexualmente porque comi muito alface, porque eles ligam a alface como sendo uma erva feminina. Então, a pessoa que tem um pênis, muitas vezes é culpar a impotência dela em comer muito alface. Isso é uma curiosidade do mundo grego. Mas, no sentido feminino, como estamos falando de uma deusa feminina bem clara, que é a Afrodite, ofertem a ela alface, ela gosta bastante.
Continuando na parte 2, nós vamos ter ingredientes tradicionais que facilmente encontramos na cozinha, mas alguns a gente vai ter a romã. Tá, a gente não encontra romã tão facilmente na cozinha, mas vende no mercado. Tava hoje no Guanabara e tinha romã, tá? E a romã também vai ser presente em cultos a deusas que vão falar de fertilidade, maternidade, tipo Deméter, Perséfone, Hera. E a gente vai ter esse símbolo que é bem óvulo, né? Bem um óvulo, assim, um ovário, e cheio dessas sementinhas, é que eu acho lindo a romã. Depois a gente vai ter a beterraba, que inclusive a beterraba é muito boa, gente. Por favor, ofertem beterrabas a Afrodite, porque pouca gente sabe disso, mas antes a gente ter o nosso açúcar, nos dias atuais, que veio após a colonização, o açúcar na antiguidade era feito de beterraba. Porque né, ela tem esse fundo docinho e dá muito facilmente para achar registros de beterraba sendo usada como açúcar. Além disso, a gente vai ter essa questão dela ter um símbolo meio de punho fechado, meio coração, meio útero, assim. Então, vai ser um símbolo também afrodisíaco. Uma outra que eu botei aqui, a foto, é a erva doce. A erva doce vai estar presente nos cultos a Dionísio, a Perséfone, aos mitos órficos, que são cultos a Dionísio, a Perséfone e alguns outros deuses, que é todo um assunto que eu não vou tocar, porque senão seria super confuso, mas também vai estar presente nos mitos de Afrodite, nas correspondências de Afrodite. Inclusive, os gregos acreditavam que a erva doce vai trazer um descanso pacífico aos mortos. Assim como a alface traz um descanso pacífico, a erva doce também. E a gente vai ter uma qualidade de Afrodite, que é a Afrodite dos túmulos, Afrodite tumbáquia. Eu tinha falado mais cedo, mas acabei não me especificando muito, mas os deuses eles vão ter facetas, qualidades, epítetos, que a gente vai chamar mais tradicionalmente. Esses epítetos, eles vão ser maneiras como a gente pode cultuar esses deuses. E esses deuses cultuados com essas qualidades, a gente vai... por exemplo, a gente vai simbolizar exatamente o que eu quero atrair dessa deusa. Eu tenho muitas plantas em casa, então eu vou usar um epíteto de Afrodite que eu uso muito, que é a Afrodite Antea, que é a Afrodite amiga das flores. Isso é um epíteto, isso é uma qualidade de Afrodite, como ela tem tudo a ver com flores, como ela tem tudo a ver com reprodução e beleza, e a flor sendo uma genitália da planta, e ela sendo uma deusa do sexo, nada mais justo do que ela ser amiga das flores. E a gente vai ter aqui esse epíteto chamado Afrodite Tumbáquia, que é a Afrodite dos túmulos, que vai representar esse amor para além da morte. E aí, como a gente vai ter essa planta, erva doce, que vai ser muito ligada ao descanso eterno pacífico, a gente vai tê-la relacionada a Afrodite também. Outras correspondências, a gente vai ter o mel e o azeite. Eu estou com um pouquinho de mel aqui para ofertar e um pouquinho de azeite também. O mel, o azeite, a camomila, o vinho, o gengibre, o leite, o manjericão e a canela. Tem mais algumas aqui que eu botei no próximo slide. Claro que a gente vai ter muitas outras correspondências, mas o próximo slide eu botei especificamente as ervas do mundo moderno. Do mundo moderno, eu digo, depois da colonização das Américas, né? Que a gente vai ter o culto resgatado nos dias atuais, nos dando novas opções. Depois da colonização das Américas, a gente vai ter umas novas rotas marítimas, né? Isso, claro, vai ser logo depois da Idade Média, né? Um período assim para nascimento. Então, a gente está abrindo certos horizontes, infelizmente, por meio de muitos massacres, né? Mas, enfim, a gente vai estar abrindo novos horizontes, né? E a gente vai ter o hibisco, que eu trouxe aqui. O hibisco vai ser uma erva de amor dos outros e amor próprio, né? Que ela é uma erva presente em parte da África, parte da Ásia e na Polinésia, na Oceania, né? Então, o hibisco, muitas vezes, atualmente, a gente vai vê-lo relacionado à Afrodite. Ele não é uma erva que vai ser relacionada desde a antiguidade. E tudo bem, porque hoje em dia a gente tem um pouco tão difundido nisso que tudo bem. Eu quero que a gente saiba que às vezes não vão ser exatamente ervas da antiguidade, mas já foi tão difundido no culto atual que a gente vai ter o que a gente chama de UPG, que é esse culto personalizado para os dias atuais, que várias pessoas acabam concordando de fazê-lo.
Isso não é reconstrucionista, mas às vezes os próprios reconstrucionistas vão entender que o PG pode ser utilizado. E também vai ter o PPG, enfim, que é mais pessoal ainda, que, por exemplo, eu faço meus perfumes, meus sprays ambientes, que eu vou ensinar hoje alquimia, e a gente pode ofertar como uma oferta pessoal. Isso era utilizado antigamente? Não. Isso era utilizado por muitas pessoas, é um consenso atual? Não, mas é uma oferta pessoal. Enfim, eu não sou reconstrucionista, eu sou bruxa, vocês sabem, mas eu só estou falando aqui para a gente ter uma ideia de que não é necessariamente uma coisa, um consenso, essas ervas que eu estou falando aqui, mas elas vão estar bem populares. O hibisco, o cacau, obviamente o chocolate, a manteiga de cacau, etc., que vai ser uma fruta que aqui nas Américas vai ser muito, muito, tipo, milenarmente utilizada para fertilidade e para o feminino. A Soluna botou aqui que muita gente usa café para este, inclusive acabei de botar meu golinho de café para este, estou tomando um café aqui também, porque é a primeira coisa que a gente toma de manhã. Isso, perfeito. E é importante falar isso porque não é uma coisa, não é um consenso desde a antiguidade. Mas tudo bem, a gente faz hoje em dia, a gente entende que os deuses estão presentes hoje em dia também, muito bem, obrigada, e a gente pode utilizar. E é isso. E eu acho isso incrível, porque acaba juntando a comunidade atual e vendo novas perspectivas. Falando em café, a gente vai ter o açúcar também. E o açúcar, a gente vai ter devido à cana-de-açúcar hoje em dia. Como eu falei antes, era beterraba, agora é cana-de-açúcar. E o açúcar vai representar essa coisa do calor, da potência, da coisa fálica também da cana-de-açúcar, que é esse símbolo ereto, né? E é isso, vão ter outras correspondências mais atuais. A baunilha e o alcaçuz, eu botei aqui, são ervas que estão presentes na África e em parte da Europa também, mas pelo que eu estava fazendo a pesquisa sobre essas ervas, elas não eram utilizadas para Afrodite desde a antiguidade, tá? Porque elas começaram a ser mais utilizadas na Europa depois da colonização islâmica. Só dando essa demo que vocês vão ver que ela aparece na Europa, então faria sentido, mas pelo que eu pesquisei, não vai estar muito presente nos cultos antigos da Afrodite. Mas, sobre a colonização das Américas, a gente vai ter o maracujá, o açaí, a banana, o caju e o tomate. Tomate é outro que todo mundo acha que tomate nasce na Itália, mas não, tomate é originário das Américas. Todas essas plantas vão ser plantas de fertilidade, uma coisa meio suculenta, assim. E sim, vão ser todas utilizadas para Afrodite. Algumas vão ter um símbolo assim bem fálico mesmo, outras vão ter uma coisa bem suculência, bem vulva. A acerola é ótima também, já utilizei em poço. Sabia! Obrigada. Obrigada, tem um pé de acerola aqui do lado, inclusive, aqui perto de casa. Muito obrigada. Agora, vamos para a parte 4, construindo e consagrando a nossa alquimia. Eu vou ter aqui os nossos ingredientes. Aqui eu tenho 100 ml de cachaça. Cachaça mesmo, caninha da roça, galera. Raiz, assim. E a gente pode utilizar um pote, de preferência um pote de vidro bem tampado, mas eu tinha essa restinho de cachaça sobrando aqui e vou utilizá-la. Se vocês quiserem saber, eu botei um pouquinho de jasmim nela alguns dias atrás, então por isso que ela tá amarelinha assim. Ela não é uma cachaça plus premium, ela apenas é uma cachaça com jasmim mesmo. Mas pode ser uma cachaça normal, assim, acabei de comprar, vou botar. Vocês botam nesse potinho, eu tô botando aqui no próprio frasco, aqui no próprio recipiente da cachaça, e a gente vai botar. Separei aqui, vou tentar virar para mostrar sem deixar cair. Aqui tem uma colher de sal, aqui tem uma colher de canela em pó, tem 4 folhinhas de hibisco e 3 pedaços desse tamanho aqui de gengibre. E o que a gente vai fazer, que a gente vai consagrar esses itens e misturar eles aqui nessa aguardente. Como eu botei aqui no slide, pode ser álcool de cereais, pode ser álcool etílico, pode ser inclusive outro tipo de licor que não seja cachaça. Mas eu quis colocar esse símbolo da aguardente, por ela ser feita de cana-de-açúcar, eu quis colocar alguns símbolos de algumas ervas atuais e algumas ervas antigas. Então, aqui a gente vai ter de ervas atuais o hibisco e a aguardente, de ervas antigas o gengibre, a canela e o sal. Agora a gente vai preparar. Eu vou invocar Hestia, porque na minha prática e também nas práticas antigas, a primeira deusa grega que a gente invoca é Hestia, que ela é a deusa do lar, da comida, da lareira e do fogo sagrado. Aqui a gente tem essa vela acesa sem nenhuma
invocação presente, e como ventilador ligado, por isso ela está ventando tanto aqui, porque ela está derretendo aqui. Mas seria interessante utilizar o vinho também ao invés da cachaça, já que é um ativo alcoólico? Boa pergunta. Sim, dá para utilizar o vinho, mas o vinho ele vai ser, assim como a cerveja, um fermentado. Ele não vai ser um destilado. O que isso significa? Que o processo de alcoolização dele é diferente. Então, a validade dele vai ser diferente também a partir do momento que a gente abre aquele frasco. Então, vamos dizer, o vinho, a gente sabe que ele dura muito, muito tempo se ele não estiver aberto. Mas a partir do momento que ele está aberto, ele pode azedar, até a gente falar vinagrar, né? Que ele meio que vira um vinagre mesmo. Então, eu não recomendaria se você for deixar muito tempo ele aberto, né? Ou até depois de abrir e fechar de novo. Então, realmente, eu vou recomendar mais utilizar os álcools destilados, como é cachaça, vodka, rum, whisky, etc. Eu nunca fiz com vinho, eu faço muito com óleo, e o óleo vai ter essa mesma coisa de que se você esperar muito tempo depois de abri-lo, ele pode estragar. Então, vai ter todo um processo, assim, que eu recomendo dar uma boa pesquisada antes, especificamente do vinho, ainda mais o tipo de vinho, que a chance de você perder todos aqueles ingredientes é muito grande. Então, enfim, recomendo mesmo utilizar, por via das dúvidas, um álcool destilado. Então, vamos lá. Vamos começar o nosso ritual aqui. Eu vou invocar a Estia. Eu vou depois invocar a Afrodite. Eu vou consagrar e misturar aqui as ervas nesse álcool. E depois eu vou ofertar as deusas na ordem Estia, Afrodite e Estia, porque vai ter uma regra do culto grego antigo que a Estia vai ser a primeira e a última deusa a gente ofertar. Claro que se você não for de um certo culto que prioriza os deuses gregos, você pode fazer outros passos, né? Mas eu, como meu culto de bruxaria prioriza os deuses gregos, eu vou priorizar essa fórmula que está dando certo para mim. Então, depois a gente vai apertar essas deusas, a gente vai agradecer e se despedir, né? Tudo certo. Eu vou ler aqui, vou entoar aqui um hino para Estia, se vocês quiserem me acompanhar, né? Eu vou colocar minhas mãos para cima, olhar para a vela e falar. Estia nas altas moradas de tudo, tanto dos deuses imortais quanto dos homens que caminham pela terra. Tu que recebeste a mais alta honra e a mais gloriosa porção, pois sem ti nenhum mortal faz banquete, Estia, onde a gente não devidamente verter a ti, tanto o primeiro quanto o último. É isso, senti um arrepio aqui, gente. E a gente chamou, seja bem-vinda, Estia. Agora eu gostaria de invocar a deusa Afrodite, e agora a gente vai chamar a Afrodite, portanto, Afrodite, no trono imortal, filha de Zeus, que desce ardis. Não me dê estes desejos, senhora do coração, mas antes vem para perto agora. Se alguma vez ouviste minha voz de longe, abandonaste teu pai no lar dourado, sobre a terra negra os pardais voam alto, e tu, Deus abençoado, me sorri com teu riso imortal. E me pergunta por que de novo eu sofro. Porque se ela não te segue, logo te seguirá. Se presentes não te dá, logo te dará. E se não te ama, logo te amará, mesmo sem querer. Vem me livrar do que anseia meu coração. Realiza, Deus, seja minha aliada. E é isso. Estamos aqui com Estia e Afrodite presentes nesse recinto. Seja bem-vindo, Deus Afrodite. E agora a gente vai consagrar e fazer a nossa mistura alquímica. Então, aqui com a nossa frasco de cachaça aberta, eu vou pedir a deusa Afrodite que ela abençoe essas ervas, que ela abençoe esses elementos aqui, né? Vou botar minha mão de poder aqui em cima. De Deus Afrodite, por favor, abençoe essas ervas. Minhas, de quem estiver assistindo esse vídeo depois, de quem estiver assistindo essa aula agora, para que a gente consiga o nosso objetivo de ter uma alquimia consagrada à Senhora. Uma alquimia que vai fazer a gente com essa potência do amor, com a potência da autoestima, com a potência do amor dos outros e do amor próprio. A canela e o gengibre vão dar a paixão, o hibisco vai dar uma calma e uma autoconfiança, e o sal vai dar a limpeza e o amor que vem da Senhora. Ok? Isso aqui foi personalizado, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, mas agora a gente vai colocar as ervas aqui. Vou colocar sem uma ordem específica, decidi colocar aqui do jeito que minha intuição está me mandando. Coloquei
o gengibre, o hibisco, e agora vou colocar mesmo com os dedos o sal e a canela aqui misturadinhos. Se tiverem alguma dúvida sobre esse processo, eu vou abrir para perguntas logo assim que eu fizer esse. Se tiverem alguma outra dúvida também sobre alguma outra parte da aula, também fiquem à vontade, tá? E agora, obviamente, eu sujei minha saia toda de canela. E agora a gente vai consagrar, agradecer, acredite. A gente vai chacoalhar isso bem, aliás. Vai ser importante tanto para desestruturar os ingredientes, como a gente falou logo no início da aula das alquimias, que a gente vai desconstruir para reconstruir. É importante deixar isso aqui num lugar fechado mesmo, mas que você consiga pegar de fácil acesso e chacoalhar uma vez por dia. De 2 a 4 semanas, a gente vai coar e botar num lugar, tipo um frasco de spray. Dá para usar para limpar, eu gosto muito de usar para limpar espelhos, né? Que não tem a energia da beleza, do amor, da limpeza também com sal. Muitas vezes a gente vai ter que passar mais para energizar e depois passar um outro líquido para tirar os resíduos com isso aqui, mas tudo bem, o importante é a coisa da energia que vai ficar. E é isso, essa é a parte. Agora a gente vai fazer o finalzinho do ritual, que vai ser agradecer às deusas aqui presentes, ofertá-las. Eu estou aqui com um pouquinho de mel, eu vou falar esconder, que é tipo um tintim para os gregos, né? Falar esconder, Estia, esconder Afrodite. E novamente, como eu falei que Estia é a primeira e a última, esconder Estia novamente. E todos os outros itens, a gente pode, claro, botar os outros itens ao mesmo tempo do mel. Eu estou fazendo só isso para demonstrar para vocês. E para ficar mais fácil também, porque só tem 2 mãos. Eu vou fazer a mesma coisa para os outros itens aqui, que vai ser o azeite. Então, esconder Estia, esconder Afrodite, esconder Estia. E eu queria demonstrar aqui também o meu perfumezinho, sprayzinho ambiente, que eu já fiz, que é o spray Afrodite Quitéria, que tem cheiro de canela, gengibre e sal também, mas vai ter outras ervas como o olíbano, vai ter a mirra, e ele é um cheirinho bem de praia, eu gosto muito dele, ele foi consagrado a Afrodite, tanto na hora de fazer quanto na hora de coar. Se vocês tiverem interesse nele, podem entrar em contato comigo, ele é um sprayzinho muito cheiroso, e eu vou colocar um pouquinho aqui para ofertar. Então, novamente, escondete. Como eu falei, a gente pode ofertar o mel, o gengibre, o mel, o azeite e o perfume ao mesmo tempo, contanto que nessa minha prática eu faço nessa ordem. Eu só fiz aqui para facilitar o processo. Agora, eu vou agradecer a presença de Afrodite nesse ritual. Muito obrigada, bela deusa, siga em paz. Eu vou mais uma vez entoar a Iluna Estia, vou agradecer a presença dela e vou pedir para que ela siga em paz também. Depois eu vou abrir para as nossas perguntas. Então, mais uma vez, eu falo Estia nas altas moradas de tudo, tanto dos deuses imortais quanto dos homens que caminham pela terra, do que recebeste a mais alta honra e a mais gloriosa porção, pois sentidos mortais não fazem banquete sem a gente devidamente perder a ti, tanto o primeiro quanto o último. Obrigada, Estia. Siga em paz. E é isso. Eu vou abrir para perguntas agora, se alguém for com alguma dúvida, tanto sobre as alquimias, quanto sobre a parte histórica, enfim, qualquer coisa que eu souber responder, eu vou estar para responder. É isso. Muito obrigada por terem participado. Acompanhem também as outras oficinas, os outros cursos e aulas da Spell Fair. Eu vou aqui divulgar um pouquinho do meu trabalho também. Eu faço feitiços por encomendas, alquimias personalizadas, como a gente viu aqui, essa que a gente fez aqui. Essa aqui é a minha de Afrodite Quitéria, que já é uma linhazinha que eu faço, já é um produto já feito, para vender mesmo, mas eu faço personalizados também, inclusive incensos em varetas, incensos em cone, uns óleos e umas tinturas. Tinturas, no caso, são essas misturas alcoólicas.
Comprei um óleo de jaqueira do Togo, gente. Esse óleo, babadíssimo. Depois eu vou falar um pouquinho sobre no meu Instagram. Enfim, também dou leituras e aulas de tarô, via WhatsApp ou Instagram, se vocês quiserem me seguir, é @hierofânia, tá aqui embaixo escrito. Meu WhatsApp é esse aqui que está na tela. Vou abrir agora para perguntas, fiquem à vontade, tá? E obrigada por terem participado. Abrir aqui o chat. Quem quiser ligar o microfone, pode ligar para fazer alguma pergunta, tá? Podemos utilizar água de praia como um dos componentes? Podemos, sim. Já utilizei muito. Mas o importante talvez coar um pouco a água de praia e tomar muito cuidado, porque a chance dela estragar é grande. Eu sei porque eu já fiz uma vez uma alquimia com água de praia, e a água de praia vão ter muitos micro-organismos que a gente não faz a menor ideia quais são. Então, tem uma chance grande de estragar. Eu costumo ofertar água de praia à Afrodite, né? Vou no mar, pego um pouco de água, boto numa garrafa e oferto a ela, porque depois eu descarto. Isso vai ser mais simples, porque depois você pode descartar no mesmo dia, no dia seguinte. E se eu colocar isso numa alquimia, eu sempre vou ficar, será que vai estragar? Será que vai fermentar, né? Pode acontecer uma coisa meio tipo um vinho, uma cerveja que dá errado, sabe? Fica meio choca. Então, eu tento não. Oi, Desirê. Obrigada, querida. Posso utilizar pétalas de rosa no lugar do hibisco? Pode, deve. Pétala de rosa é super recomendada a Afrodite. Eu não sei se você estava aqui no início da aula, mas a gente falou sobre o mito de Adonis, que vai ter a rosa como um grande símbolo de Afrodite. Sim, perfeito. Então, pétala de rosa pode e deve ser utilizada. Uma coisa importante sobre a pétala de rosa, talvez a rosa vermelha ou a rosa rosa, nesse caso. E outra coisa, tenha preferência a usar ervas secas. A erva fresca com certeza pode ser usada também, inclusive aqui eu usei o gengibre fresco, porque é o que eu tinha, e os outros ingredientes eu usei secos. Mas a erva seca, ela vai ter concentrada muito mais a propriedade dela mesma. A erva fresca, às vezes, ainda vai ter um pouco do que a gente chama do sangue vegetal da erva, e nem sempre ele vai ser tão aproveitado. Mas pode utilizar sem problema a fresca, a seca, e como eu falei, nesse caso, eu acho que vai ser muito legal usar a rosa vermelha ou a rosa rosa, talvez não tanto a rosa branca. Pode colocar um cristal de quartzo rosa? Tem um bem pequeno que cabe no frasco. Pode, vai ser incrível. Já utilizei muito, muito bom. Outros cristais que a gente pode utilizar, Afrodite, eu gosto muito de usar cornalina, que tem uma coisa meio fogo e meio água, né? Acho tudo a ver com desejo, com as águas de Afrodite. Água marinha também, que é um cristal, né? Vai ter tudo a ver com o mar, tudo a ver com a água. Conchas também, gente. Se vocês tiverem uma conchinha, vocês lavem bem, assim, botem numa alquimia de vocês, botem assim no frasco, vai ser perfeito, vai ter toda a energia de Afrodite, vai ser super recomendado. Quartzo rosa, quartzo branco também, que é um cristal assim meio coringa. Os cristais que eu não recomendo colocar são selenita, entre outros cristais porosos, tipo pirita. Mas isso não por causa de Afrodite, e sim porque esses cristais vão se desfazer. Por experiência própria, esses cristais eles não aguentam muito questões de água e de abrasão, né? Então, se vocês colocarem ele num negócio cheio de água ou de outros líquidos, eles vão se desfazer. E, às vezes, se você for espirrar em algum lugar como spray, não vai ser muito legal, não, porque vai estar cheio de partículas que, às vezes, podem ser tóxicas. Pesquisem depois cristais porosos. Porosos de poro, tipo o poro que a gente tem na pele mesmo. Esses 3 servem para abençoar amuletos para Afrodite, como colares ou até mesmo roupas, serve. Vocês podem fazer esse ritual que eu fiz agora de consagrar, vocês podem fazer quando vocês forem coar também o spray, e pode espirrar na roupa, pode espirrar no amuleto, pode espirrar, eu gosto muito de botar no ambiente, eu gosto muito de passar no chão, quando eu tô passando pano em casa, eu boto um pouquinho no meu pano e eu sinto que abre o caminho, que perfuma, não só perfuma o ambiente,
mas energeticamente eu sinto como se estivesse subindo do chão uma energia muito boa, que vai me conectar com a Afrodite. Pode espirrar no crush, se ele não perceber. Sei. Chega assim, nossa, eu passei esse perfume aqui, quer sentir? Ah, ele é de quê? Não sei. Só acho que ia combinar com você. Mas pode. Inclusive, gente, uma coisa muito boa. Soluna, muito obrigada por ter falado isso. Essas alquimias são muito boas para utilizar em feitiço. Tanto como uma oferta, tanto como um elemento que você vai usar no feitiço. Eu disse que eu gosto muito de fazer o adoçamento da maçã, né? Que a gente pega uma maçã, deixa ela oca e bota os nomes dos alvos, enfim, né, nessa maçã junto com várias ervas, mel, etc. E uma coisa que eu acho muito boa é colocar essas alquimias aqui, junto da maçã e das ervas. E também apertar, acredite, a gente pode sempre apertar, assim como eu apertei o perfume aqui. Vou dar mais 2 minutinhos de perguntas, gente. Eu vou fechar aqui. Vai ter uma palestra da Spell Fair depois, às 9 horas, só para vocês darem uma olhada no Instagram deles, no Instagram da página. Aliás, eu vou participar, estou inscrita. Estou olhando aqui no WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu gostei muito, fiquei muito feliz com várias pessoas assistindo aqui. Gostei muito da Spell Fair ter me chamado. Estou muito feliz com como está a organização do evento. Achei tudo lindo, maravilhoso. E eu estou estreando, né? Eu aqui percebi que a Perla me falou que eu estou estreando a programação. E eu não tinha me dado conta disso, então fiquei muito feliz, gente. Obrigada mesmo pela oportunidade. Estou de coração aberto aqui, muito feliz com isso tudo. Aproveitem, lotem de perguntas. Sim, sim. Mas essa palestra vai ficar gravada, né? Vai ser postada no YouTube. E é importante, todo mundo que entrou no grupo do WhatsApp para inscrição, depois vai ter uma lista que vocês podem colocar o e-mail de vocês para vocês receberem um certificadozinho dessa palestra, tá, gente? Eu vou fechar aqui, então, também. Foi muito clara e não deixou espaço para dúvidas, pelo menos para o meu lado. Recomendo demais o serviço de Alê, tá? Obrigada, Vicky, meu amor, muito obrigada. Ai, gente, obrigada mesmo, estou muito feliz. De novo, me sigam no Instagram, @hierofânia. Eu vou ter também outras contas de outros tipos de trabalho que eu faço, de música e produção de eventos. Se quiserem seguir também, eu acho que seria muito bom, obrigada. Mas é isso, para a bruxaria vai ter essa conta, @hierofânia. Tá bem? Muito obrigada, gente, mais uma vez. Antes de fechar, sim, por favor. Galera, tira print, marca a gente e marca a palestrante, por favor. Vamos marcar. Eu vou tirar um printzinho aqui também. Mas já saíram algumas pessoas, mas eu vou tirar um printzinho aqui do final da palestra. Deixa eu só descurvar a minha coluna, Escoliose Problems. Ai, meu Deus. Ok. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Acompanhe o resto do Spell Fair e me sigam no Instagram. Me mandem mensagem no WhatsApp no Instagram. Beijo. Tchau, tchau.